Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Rádio Roundabout. Eu sou Samuel Vascurado, estamos de volta, estamos com o Sérgio Albert, seu co-apresentador, e hoje com um convidado para falar com a gente sobre carne. De novo esse tópico aqui, é um tópico importante que a gente tem tratado sobre alimentação, sobre a importância de uma boa alimentação, e a gente tem tratado isso também do ponto de vista de como as instituições globais, globalistas, enfim, também enfrentam ou parece que lideram uma guerra contra a carne, né? Esse é, inclusive, o título do livro do nosso convidado de hoje. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Cláudio Brasil, um prazer. Prazer conversar com vocês, espero que seja bem útil para a audiência. Com certeza vai ser muito, muito bom. Bom, apresentar o Dr. Cláudio como um médico especialista na prevenção e no combate, no tratamento às doenças crônicas. Temos aqui das doenças crônicas que a gente já tratou aqui, inclusive na rádio. E minha primeira pergunta, doutor, é o seguinte: você, no seu livro, escreve bastante sobre carne, sobre a dieta carnívora, né? Eu queria entender se o senhor como que o senhor chegou nas doenças crônicas? Se o senhor chegou tentando entender, estudar as doenças crônicas, como preveni-las, como tratá-las, e daí encontrou a carne como uma possível solução, ou se foi um caminho inverso, já estava estudando já sobre a carne e aí tentou aplicar a carne daí a um possível tratamento das doenças crônicas. Qual que é esse caminho? O caminho é longo, tá? Eu sou médico formado há 37 anos pela Federal do Rio Grande do Sul e tem perfil que não é um perfil, digamos, convencional do médico. Não por ideologia, por nada, era uma questão pessoal, assim, eu não gostava de procedimentos cruentos, não gosto eu de participar de cirurgia. O ambiente hospitalar, para mim, é um ambiente assim que eu não gosto muito, tá? Então, mesmo fazendo uma residência dos Policlínicas de Porto Alegre e concluindo com êxito tudo, não tive problemas. É um esforço, digamos, temporário para tu conseguir os teus objetivos. Mas depois eu me foquei em tentar entender como reverter doenças, como fazer com que as pessoas sejam mais saudáveis e evitem justamente tanta hospitalização, tanta doença crônica. Então, é um caminho de vida inteira, até por uma opção, é por uma questão de consciência, de modo de ver o mundo. Não era nada assim heróico, assim, mas era uma coisa diferenciada, porque na minha turma eu sou o único que trabalha essencialmente com isso. E então, aí logo depois eu fiz residência de pediatria. Depois trabalhei em salas de parto, trabalhava como pediatra. Logo depois eu achei que a medicina convencional não tinha me dado um arcabouço mental, digamos, um mindset para poder entender, a reverter doenças. Eu achava, só vou dar remedinho ao resto da vida e não vai sair disso aqui. Aí eu resolvi fazer uma especialização de homeopatia, fui para Buenos Aires, fiz um curso intensivo, voltei para cá, fiz mais 3 anos, depois fiz mais 3 ou 4 anos, acabei fazendo 5, 6 anos, 7 anos de homeopatia. E isto mudou um pouco a minha forma de pensar, mudou bastante a minha forma de pensar, no sentido de que possam existir princípios que tu pode reverter as doenças crônicas. Às vezes a natureza te mostra os princípios que ela trabalha, e a ciência também. Acho que eu nunca deixei de abrir mão também de ser, de questionar as coisas, de acompanhar a ciência, de estudar, sou muito curioso. E aí, logo depois disso, eu venho trabalhando bastante com modo de vida. Quando surgiu o Projeto Genoma, eu achei, a solução vai ser pelo Projeto Genoma. Toda a medicina, todos os meus colegas e eu também, a gente marcou que o Projeto Genoma seria um projeto que ia decifrar o código genético, curar tudo que é doença, remédio para tudo e está tudo resolvido. Qual não foi a nossa surpresa quando terminou o Projeto Genoma depois, isso no meados da década de 2000, anos 2000, ela ajudou muito assim, a fazer diagnósticos mais precisos, tá? Surgiram alguns medicamentos baseados na codificação do Projeto Genoma, mas a maior parte das doenças crônicas, para grande surpresa de todo mundo, olha, a estatística varia, mas assim, varia de 70%, 80%, até 90%, até 95%. Eu encontrei um geneticista falando há cerca de 2 meses atrás, dizendo, olha, entre 80% a 95%, né, das doenças crônicas são por modo de vida, são por epigenético, ou seja, a forma como tu vive leva a favorecer os genes que fazem com que tu desenvolva certas doenças. Mas o gene sempre vai estar presente, porque na verdade é um código, digamos, é mais que um código. O código genético, na verdade, ele é um hardware.
É uma programação que tu tá embutido em ti mesmo. Então, na verdade, faz parte da estrutura. E o que faz mudar a expressão desses genes, que é o que a gente interessa mesmo, que é a epigenética, é os inputs que tu vai dando para o sistema. Então, por exemplo, assim, se tu é um cara que tu busca digamos, um conhecimento sólido, se tu é um cara que faz atividade física, se tu pega sol, se tu foca a tua mente em coisas positivas, não no sentido só de pensar positivo, mas a buscar as coisas positivas da tua vida, tu consegue ter digamos, ligar genes ou desligar genes, que é a epigenética. Aí eu acabei entrando num caminho, só para chegar na questão da carnívora, eu entrei num caminho que tem a ver com a medicina da ancestralidade, né? Que é o pessoal que trabalhava com paleo. Então, eu passei, nos últimos 15, 20 anos, eu estou trabalhando com paleo, né? Com a dieta paleo. É uma dieta com carne de verdade, com base animal, alguns vegetais disponíveis também, não é uma coisa radical. E foi uma grande mudança na perspectiva de ajudar a reverter doenças de pacientes. E a minha saúde mesmo melhorou, reverti minha hipertensão, perdi peso. Foi muito bom, assim. Um desafio que eu tinha no consultório eram os pacientes com doenças autoimunes, que são doenças graves, bem graves, como digamos, um grande exemplo é a Mikaela Peterson e o Jordan Peterson. A Mikaela Peterson, desde menina ali, com artrite reumatoide grave, né, várias cirurgias, sofrimentos, questões de digestão também muito difíceis, muita dor, alergias. Então, doenças autoimunes é um problema que eu via no consultório, com alguma frequência, não é o mais prevalente. E eu não tenho nenhum problema autoimune, eu conheço, que eu saiba, mas chegou um momento que eu já tinha lido o livro do Shawn Baker, há uns 7, 8 anos atrás, já tinha lido o Paul Saladino, já estava assim, digamos, intelectualmente convencido que era uma coisa segura, adequada, não via nada demais. Aí, por estar muito ligado nessa questão dos alimentos, porque na verdade, assim, do modo de vida que a gente tem, o alimento é o top one. O top one mesmo é a consciência, cara. É tu ter consciência das coisas, tu saber o que tu tá querendo e buscar o que tu tá querendo. Mas depois disso, é alimento. Aí ele pega 70%, 80% tem mais potencial. Se pegar uma regra de Pareto ali, tem baita do impacto. Tipo, como isso tem muito impacto, eu vou focar nisso no alimento. As outras coisas também, no consultório, trabalhando sempre com sono, melhoria do sono, atividade física, musculação, caminhadas, aterramento, um monte de coisa. Exatamente, pegar sol, sem a frescura da vitamina D, usar protetor solar, assim, comecei a sair da bolha. E aí, há uns 5 a 6 anos atrás, o Jordan Peterson e a Mikaela Peterson lançaram um livro deles, chamado, eu acho que tinha a ver com Dieta do Leão, não me lembro, em inglês o livro. Largou um livrinho, assim, 80, 100 páginas. Eu li aquele livro, assim, num dia, muito rápido. Eu disse, isso aqui é muito interessante. Então, era, digamos, das dietas carnívoras, era das mais radicais, porque, assim, envolvia tirar todos os vegetais. E ela é muito sensível, então eles tiravam, até assim, faziam uma carne com um pouquinho de alho, ela já ficou toda com dores abdominais, ficou toda muito mal, né? E o Jordan Peterson com problemas também psiquiátricos, até apesar da genialidade dele, da competência dele, ele tinha problemas psiquiátricos importantes, de ansiedade, talvez bipolaridade, não me lembro se ele era também bipolar, mas ele tinha problemas importantes de ansiedade. Eu resolvi, eu falei para minha mulher que é médica também, disse, olha, vamos fazer uma dieta carnívora para experimentar, para ver o que acontece por um mês. Radical. Aí assim, parei com o meu chimarrão maravilhoso, tá? Parei um mês sem chimarrão, um mês sem cafezinho, a gente já estava numa carnívora, mas não numa carnívora assim tão estrita. E deixamos vamos deixar um pouquinho de alho, um pouquinho de cebola, se a gente tiver alguma coisa no estômago, a gente para. Mas eu não tive nada, então fiz uma carnívora com um pouquinho de alho e cebola e só. Nesse mês foi uma coisa impressionante, aí aumentou muito o meu foco, aumentou a força física, eu fazia karatê na época, os treinos, eu tinha um sprint, uma capacidade de treinar mais intensa, o sono melhorou, perdi mais uns quilinhos ainda, uma melhora completa, assim, digamos, o que já tinha melhorado com a dieta paleo, com uma carnívora não tão, digamos, tão estrita,
Agora teve um efeito muito impressionante, assim. Aí quando eu terminei isso aqui, isso aqui é uma saída para quem tem doença autoimune, é um bom caminho. E aí depois, se a pessoa não porque a questão grande das dietas é a aderência, né? As pessoas precisam ajustar, assumir aquilo como modo de vida permanente. Não é uma coisa tipo, eu fiz um mês, bem estrito. Depois eu flexibilizei, botei pro cafezinho, tá? Até porque não tenho, assim, ansiedade exagerada, não tenho problemas psiquiátricos também, então, posso usar essas coisas tranquilamente, assim. Mas tu tem que ir cuidando, que tu vai voltando, porque senão tu volta para os hábitos antigos. Isso é comum nas dietas. Então, tu pode colocar uma pessoa numa dieta, que tem doença autoimune, numa dieta mais restritiva, e depois tu vai retornando para os hábitos que ela quer, para poder ter adesão, mas vendo os benefícios e riscos, porque é uma decisão pessoal também, tá? Mas é que a doença autoimune ela é muito grave, assim, ela tem um potencial de gravidade muito grande, porque imagina um tipo de doença que, digamos, afeta o sistema digestivo. Ao afetar teu sistema digestivo, faz com que tu não absorva direito os alimentos, aí tu fica menos nutrido. Ao mesmo tempo, os antinutrientes presentes nas plantas vão te afetar enormemente, então tu vai ter dores, vai ter artralgias, vai ficar inchado. Eu tinha uma barriga estufada quando comia mais vegetais. Tem um cálculo biliar que é dessa época ainda que eu comia algum vegetal. Então, esses sintomas digestivos, por exemplo, é o centro do problema autoimune. Mas aí, junto com isso, como a serotonina é produzida no intestino, essas pessoas também têm alterações da parte emocional, nos neurotransmissores todos, afeta a dopamina, afeta todo o corpo, então afeta a neurotransmissora, afeta foco, afeta humor. Aí já afeta hormônio também, os hormônios também são regulados aí a partir disso tudo. Digamos, os antinutrientes dos vegetais, eles vão afetar também o sistema imune, então as pessoas que têm doença autoimune vão fazer infecções de repetição, tipo candidíase de repetição, infecção urinária de repetição, problemas de pele. Cara, abre um mundo de problemas, e aí desregula tudo, ainda aumenta o risco de câncer. Então, assim, é um mundo, assim, digamos, um pesadelo para as pessoas que têm essas doenças. E as doenças pode ser até uma coisa mais leve, uma psoríase bem leve, pode ser uma coisa mais leve, mas pode ser um troço grave, várias doenças juntas, misturadas, aí tendo que tomar remédios extremamente tóxicos também, caros, e a qualidade de vida vai para baixo, despenca, né? Então, foi uma experiência maravilhosa entrar na carnívora. Cláudio, deixa eu pegar o gancho do que você falou dos remédios. E no começo da tua fala aqui, você estava falando que o teu interesse sempre foi em entender qual era a causa das doenças, como que você poderia reverter. E até isso, o meu entendimento que isso já é uma mudança, já é algo diferente de como a medicina tradicional é tratada hoje em dia, quando a gente vê assim, um foco muito em tratar os sintomas via remédios. Então, falando o que você está fazendo aqui, já essa tua entrada lá atrás, que você estava falando, talvez até antes de você chegar na dieta paleolítica lá atrás, no Robb Wolf, no Mark Sisson, assim, você já tinha algo diferente da faculdade. E como é que foi esse, tanto na faculdade quanto nos primeiros anos de prática, como é que era? Assim, você estava comentando que você é formado há 37 anos. Você sentiu uma mudança da medicina desses 37 anos, talvez 37, 40 anos atrás, mais aberta a estar entendendo as causas, e hoje em dia a medicina tradicional menos aberta a estar entendendo as causas? Não sei, te pergunto aí, o teu dia a dia, até antes de você chegar na dieta paleolítica, que depois eu entendo que te leva a todo esse caminho, da vez de chegar até na carnívora, e enfim, tudo isso daí, Cláudio. Olha só, o que mudou, né? Vou começar pelos aspectos práticos, né? Na época eu era pediatra, eu fui, digamos, cogitado para fazer oncologia pediátrica. E aí eu fiquei imaginando, as doenças, tratar criança sofrendo com câncer não é o meu perfil, então nem assim, sair fora da história. Acho que é uma coisa relevante ter os colegas que tratem, não tem nenhuma, acho uma coisa bem importante que tem pessoas que fazem esse tipo de tratamento, mas não é para mim. Mas, voltando à situação, naquela época, não existia nenhum hospital oncológico em Porto Alegre, pediátrico, não existia. Então, na verdade, era um setor do hospital de clínicas, que tinha um setorzinho lá, que tinha um pessoal trabalhando com oncologia pediátrica, que estava começando. Hoje,
a gente tem pelo menos 2 centros oncológicos pediátricos, hospitais inteiros. Muita criança com câncer. Então é uma coisa impressionante. Diabetes tipo 1 em criança, a gente pegava assim, um caso a cada não sei quanto tempo, era assim, casos selecionados dentro do hospital. Hoje tem um hospital, não só tipo 1, tipo 2 também, um hospital da criança com diabetes, um hospital inteiro, lotado de criança. Então assim, isso para mim me toca, assim, sabe, muito. Houve uma mudança de perfil populacional, de saúde na população, nítido. Para mim, muito nítido. Então, assim, as doenças crônicas, então, doenças, por exemplo, criança tendo doença isquêmica coronária. Não existia, cara. A gente vê agora guria de 14, 13 anos infartando. Isso é impressionante. Até nesse último documentário do Fed Ally, lá do Paul Saladino com a Nina Teicholz, até o primeiro gráfico é falando, olha, não aumentou tanto a quantidade de consumo de comidas em termos de caloria nesses últimos 50 anos. Acho que o gráfico dela está traçando desde o começo dos anos 70, então ela está falando dos últimos 50 anos. A prática esportiva não é que as pessoas são mais sedentárias hoje do que era em 1970, então ela está falando até que até tem um uptick, até uma subidinha, mas as pessoas são infinitamente menos saudáveis, mais obesas, e o caso até que ela está citando no gráfico, acho que é obesidade de criança, alguma coisa do gênero, e isso é assustador, né? Aumentou um pouquinho a longevidade, mas às custas de muitos anos, chega a ser décadas, quase uma década de perda de qualidade de vida. Perda de qualidade de vida é importante. Então, isso aí para mim é uma coisa... tem alguma coisa muito errada. Quando eu entrei na homeopatia, a gente estudou um pouco dos ataques à homeopatia. Então, a homeopatia surge em 1796, final do século XIX e século XVIII. E, na verdade, se embebeu muito do Hipócrates, que é o pai, considerado pai da medicina, que era um cara muito observador. Ele trabalhava muito com observação clínica e acreditava numa força natural de cura que as pessoas têm. E isso, digamos, está por trás do meu pensamento. E também ele tem um pensamento que também faz parte da medicina convencional, que é o pensamento também de primum non nocere. Primeiro não fazer mal, tentar não fazer mal. Mas, no início do século XX, as fundações Rockefeller e outras fundações ligadas à indústria de petróleo começaram a vislumbrar que o pessoal começou a usar, derivados de petróleo como medicamento. Porque eles assim, se apaixonaram por aquela ideia. Havia, um monopólio de controle da indústria petrolífera nos Estados Unidos, e aí esse tipo de indústria, os caras fizeram um comitê lá, olha, nós vamos... É o seguinte, nós temos que vender remédio, criado em laboratório por nós, patenteado pela gente, e temos que acabar com todo um sistema médico que já tinha 2.000 anos ou mais, 4.000 anos, é a história da humanidade. Então, a gente tem que acabar com isso aí. Não tem que dar nenhuma chance para esses caras. Aí eles fizeram um relatório Flexner, né, que chamaram... O Flexner Report, né? Exatamente. Aí o cara pegou, foi em todas as faculdades, fez um relatório, aí é o seguinte, isso aqui é tudo picaretagem. Não era. As pessoas faziam as coisas há muitos anos, muitas coisas funcionavam mesmo, e outras não, outras tinham que ser modernizadas, atualizadas, não é assim. Eles botaram todo, o pacote no lixo, entendeu? Porque via financiamento. O que eles fizeram? Eles fizeram, olha, nós vamos dar fundos de $1 milhão para várias universidades. As universidades que tiverem essas especialidades, como osteopatia, quiropraxia, medicina chinesa, fitoterapia, homeopatia, vão cair fora. E essas disciplinas e especializações estavam dentro do currículo universitário médico convencional em todo o mundo. E a partir dali, década de 1920, 1930, eles pegaram pesado nisso aí. Então eles pegaram, e aí as faculdades que tinham essas disciplinas começaram a excluir para poder ter verba. Então foi um incentivo financeiro positivo ali para excluir essas áreas, e botaram tudo fora. E tem são coisas de baixo risco, né? São terapias de baixo risco, com resultados. Nem todos são maravilhosos, mas tem muito resultado. E isso foi tudo fora, né? O que a gente sempre fala, daí acabou virando uma solução que é one size fits all. Só existe uma maneira de praticar a medicina,
E nesse caso a gente vê todo o envolvimento da AMA, né, da American Medical Association, então até as imposições governamentais, padronizações de tratamento, então se você sai disso, você também pode ser processado. Então, uma série de incentivos que a gente vê vindo de maneira totalmente negativa, né, Dr. Cláudio? Assim, tanto para o médico quanto para a ligação da indústria farmacêutica, e a gente até pode falar a indústria do óleo vegetal, dos óleos todos que vêm em paralelo, né? Eu entendo que a gente está falando de duas coisas diferentes aqui. A gente está falando de um lado de como a medicina mudou, a forma de se fazer medicina mudou. A forma de ensinar, mudou a forma de ensinar a medicina. De ensinar a medicina. E do outro lado, com a forma como a gente está se alimentando também, que o Sérgio citou até o Federline, né? Então, são dois caminhos que ali se encontraram na frente, não sei, na década de 70, talvez, acho que isso ficou mais evidente a partir dali. E a gente tem, então, de um lado, a medicina diferente, do outro lado, a alimentação diferente, os dois se potencializaram aí um ao outro e causaram esse estrago. É desse jeito mesmo que você tá explicando, Cláudio? Digamos, a mudança na formação médica começou antes, começou na década de 20, 30 nos Estados Unidos, chegou aqui no Brasil, década de 30, 40, 50 já foi mudando. Então, assim, a medicina ficou muito mais materialista, mecanicista e focada em resolver problemas sintomáticos. Não, porque quando tu resolve, digamos, como tu resolve, digamos, consequências de terceiro grau e não vai nas causas, raízes dos problemas, tu fica só tapando buraco. É que nem um Haddad agora, que tá botando dinheiro, comprando dólar para baixar a taxa de câmbio. Um idiotista, queimando reserva brasileira e não tá mexendo na estrutura. Ou seja, em coisas... É uma idiotice, tu entende? Então, assim, tu fica dando remédio para uma coisa e não resolve a questão principal. Tu tem que ver qual é a causa raiz. Então, mas nunca teve interesse também em fazer esse... Então, a medicina mudou, assim, na formação. Então, eu também já estou formado nessa formação profissional. Não era diferente. O que aconteceu de diferente nesse período é que houve uma captura das entidades médicas e das universidades de uma maneira que a gente não sabia, né? Elas foram sendo capturadas pela indústria farmacêutica por grandes monopólios e na verdade, isso aí foi escalando, né? Foi escalando. E aí a questão por exemplo, o óleo vegetal é uma questão de propaganda ali, surgiu por propaganda. Então os caras descobriram, tá sobrando caroço de algodão aqui, é um produto que não serve para nada. Aí um químico lá pegou né, botou numa situação química e destilou um óleo, né? Um óleo horrível, marrom, cheiro ruim, tarará. Aí usaram uma sequência de branqueamentos, de sequência de tentar botar um aroma melhor, um aspecto melhor, criaram um óleo vegetal. Aí eles, então nós vamos tentar agora vender esse óleo e dizer que ele é mais saudável que a gordura animal. E existia, junto com esse movimento, também existia um movimento de algumas igrejas protestantes nos Estados Unidos, que eles viam a carne como um alimento negativo, assim, no sentido assim, até porque vem de uma sequência histórica do protestantismo, que tem uma visão mais que o corpo é uma coisa ruim, o corpo é pecado, então a carne é pecado, e tudo é uma versão puritana, que não é a versão católica convencional, que é a seguinte, se a gente der, por exemplo, muita carne para os adolescentes, eles vão ficar se masturbando, vão ter mais impulso sexual, vão ter mais drive, vão ser mais difíceis da gente manobrar. E aí o Kellogg's, né, que já era dessa tipo de igreja, ele entendeu isso aí, nós temos que dar aveia, tem que dar sojinha, já é o início da história toda, entende? Isso em 1910, 1920. Aí, junto com isso, entrou o pessoal do óleo de semente de algodão. Então, foi todo um processo de vegetarianização no início do século XX, tá? Já com um processo também globalista acontecendo ao mesmo tempo, o Banco Central nos Estados Unidos, né? Depois aquela Liga das Nações, que depois virou ONU. Então, tudo foi um processo que foi meio junto. Então, é claro que esse processo de o café da manhã, então, uma granola, um cereal matinal, para reduzir, porque eles sabiam que isso realmente reduz a testosterona dos gorilas, reduz o estresse. A gente fala que o John Harvey Kellogg, ele era maléfico, mas era um ótimo cientista, porque ele alcança total o objetivo dele, né? Como realmente baixar a testosterona, baixar o nível de fertilidade da população, tudo isso através de simplesmente vamos consumir milho o tempo inteiro, basicamente são os produtos dele, né? Exatamente. E ainda por cima,
tinha também o pessoal que tinha uma influência malthusiana, né, que achava, olha, a população do mundo é insustentável, ela vai entrar em colapso alimentar, etc. Né? Então, o pessoal eugenista também, que é a Fundação Ford, o avô do Bill Gates também fazia parte dessa fundação eugenista. Então, esse pessoal todo... O pai dele também, né? O pai dele é o maior ali na região de Seattle, né? Exatamente. Então, eles estavam todos, digamos, ligados numa circunstância de, olha, nós temos que reduzir a população. Então, se tu reduz drive sexual e tu reduz fertilidade, por exemplo, com o vegetarianismo, eles sabiam isso já há mais de 100 anos, eles, estamos fechando todas as pontas. Ainda por cima, uma indústria que tu permite escala, né? Um alimento que é menos perecível, um alimento que digamos, tu consegue estocar melhor, distribuir, comercializar melhor, então é muito mais lucrativo e é uma commodity, então é muito mais fácil. A carne também é uma commodity, mas a carne é uma commodity perecível, ela precisa de condições para tu... Ela é perecível e ela é descentralizada, né? A produção da carne, por definição, pela demanda que ela tem de investimento de capital, seja em área, seja na cabeça de gado, seja no processo, que é um processo dilatado de tempo, você não vai abater, não é como o frango, que você vai abater em 90 dias, menos de 90 dias, hoje em dia a gente já abate o frango. Então, por definição, ele é descentralizado. E na hora que a gente tem um projeto que busca uma centralização de tudo, até hoje em dia, a gente falando dos hambúrgueres vegetais e até falando da carne de laboratório, não o hambúrguer de vegetal, a carne de laboratório, na verdade a gente vai ver assim, a gente tem até um problema, assim, total de a dita propriedade intelectual, então marcas e patentes. Então daqui a pouco a gente está patenteando isso e ninguém pode patentear a carne, né? Então você acaba patenteando algo, então você vai ter um dono só daquele processo produtivo. Enquanto com o gado, a fazenda de Bagé, a fazenda do Mato Grosso, a fazenda do Nordeste, todas estão produzindo basicamente a mesma carne, né? Exatamente. Mas o problema todo também digamos, o frigorífico. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê um fenômeno assim, uma concentração, digamos, como foram capturados por grande capital, eles concentraram os frigoríficos, digamos, eles começam a criar normas sanitárias extremamente rigorosas, acabam com os frigoríficos pequenos, ou com os pequenos abatedouros, ou até mesmo uma pequena propriedade. Por exemplo, se tu vai na Europa, porque a Itália é um país que está mais, digamos, mais avançado, que, digamos, mantém uma tradição mais avançada histórica ocidental. Então, por exemplo, tu vai o cara tem uma pequena propriedade rural. Ele abate lá um animal de boa qualidade, né, no próprio local ali, com condições de higiene adequadas, mas uma coisa simples também, leva para uma feira e vende, ou leva para o mercado, um açougue de um amigo ou dele mesmo e vende ali o produto. Digamos, os consumidores são locais, conhece o cara, nunca deu problema, está tudo resolvido, entendeu? Menos governo, menos tudo, bom para todo mundo, e o alimento de alta qualidade. E aí nos Estados Unidos, por exemplo, o monopólio da indústria frigorífica, né, criou barreiras de entrada para pequenos frigoríficos, que liquidou com tudo. No Brasil, a gente tem um sistema misto, a gente tem frigoríficos que têm, digamos, inspeção municipal, tem, digamos, controle municipal sanitário e até de tributos, etc. Tem alguns frigoríficos de nível estadual, e tem alguns frigoríficos de nível federal, tipo esses grandes que estão até vinculados ao governo também, com vários escândalos que a gente já conhece. Então, esse tipo de prática no Brasil é um pouco melhor que a dos Estados Unidos até, mas não é o ideal. O ideal é que tu tenha no nível municipal uma descentralização completa, cara, porque na verdade o livre mercado é maravilhoso para resolver essas questões. Não, então, nos Estados Unidos agora, nesses últimos 10, 15 anos, retomou um desenho de abatedores, que a gente está chamando de abatedores boutique. Então, um abatedor, só que daí muitas vezes ele só pode atender no âmbito estadual. É adequado, tá bem, porque já tá bem, é um primeiro passo excelente. Talvez ele não consiga aquela escala que ele conseguiria, mas é um primeiro passo. Então, é uma retomada, talvez uma tentativa. A gente tá falando que a produção é muito descentralizada, mas os frigoríficos são muito centralizados. O Brasil também, né? Infelizmente, copiamos boa parte. Isso. Não, na verdade, eles criaram lá e criaram para cá também, tu entende? O frigorífico, meu avô trabalhou no frigorífico Swift, lá em Livramento. Então, na verdade, eles trouxeram os modelos para cá e a gente copiou, né? Porque é que nem a legislação, por exemplo, em relação a tarifas internacionais, tarifas de acordos internacionais, tudo é feito de cima e depois só reproduzido no local, né? Com certeza. E doutor Claudio,
eu vi uma distinção que você faz falando que a maioria das doenças crônicas, que você classifica as doenças crônicas entre metabólicas e doenças autoimunes. E daí, ainda, eu acredito que o maior problema que a gente tem hoje em dia, a maioria das pessoas, são doenças metabólicas que elas têm, em função de uma disfunção metabólica total, tanto de alimentação, a gente falou que até lifestyle mesmo, de muitas pessoas que fogem do sol, não dormem, ficam, enfim, tudo isso daqui. E autoimune foi um ponto onde o senhor conseguiu chegar e, assim, aplicar cada vez melhor a história da dieta carnívora, que são coisas que a gente vê também a medicina aplicando há mais de 100 anos. Eu diria, em alguns casos, a gente vê lá as pessoas que tinham epilepsia, já não tratavam uma dieta quase que só cetogênica e muitas vezes só carnívora. Então, esse movimento que eu acho, assim, uma crítica que a gente recebe, entre aspas, do mainstream é assim, essa novidade que vocês estão fazendo, não é novidade, a gente está retomando tudo aquilo que funcionou durante séculos. Talvez agora a gente está substanciando isso com melhores estudos, melhores exemplos claros. Mas como que é no dia a dia da tua prática aí, do teu consultório? É mais difícil a tua conversa com os pacientes ou é mais difícil a tua conversa com outros médicos, doutor Cláudio? Como é que é? Ou como é que são essas diferentes conversas? O paciente consegue se convencer logo de cara como que é esse tratamento? Não, mas eu vou ter que comer a carne da picanha, a gordura da picanha. Você fala, é exatamente isso que eu quero que você coma. Então, como é que é esse dia a dia aí? E o meu colesterol, como fica? Não tem que tirar a parte da gordura, tá? Na verdade, assim, ó, é um desafio constante, porque, primeiro, só para fazer uma curva aqui, para explicar um pouquinho algumas dificuldades, está imbuído nessas dificuldades. Por exemplo, quando surgiu, um pouco antes do Covid, eu já estava na carnívora estrita, tá? E aí, digamos, como eu acompanho o meu perfil de saúde laboratorial, estava tudo muito bom. Aí surgiu o Covid, fecharam os hospitais, eu trabalhava no hospital com doenças crônicas, no Hospital Maior, Hospital de Porto Alegre. O segundo maior segundo maior orçamento do Estado é o Hospital Conceição, do Rio Grande do Sul. Tá? É um hospital da União, é uma entidade mista. E aí o hospital, simplesmente assim, tu vem para o hospital todos os dias, bate o cartão e fica parado. Aí eu fiquei um mês estudando lá, né? Eu fiquei, na verdade, lendo. Aí, vou ler sobre essa doença desgraçada para ver se isso aí é tipo um ebola, que eu vou apertar a mão do paciente, ou nem apertar, chegar perto do paciente e morrer. Aí, não, eu vou estudar essa história. Quando eu estudei e vi que a taxa de transmissão do vírus era semelhante ou até menor que um vírus influenza, vírus da gripe, eu fiquei tranquilo. Não, pelo amor de Deus. Quando começou a surgir os primeiros casos de intubação, de paciente grave em UTI, e eram pacientes com problemas metabólicos relacionados a hiperglicemia, resistência insulínica, etc., então quem está na carnívora está protegido. Já tinha várias evidências. Aí eu sabia que a vitamina D, estando acima de 60 ou 70, te dava uma alta proteção imunológica também. Então tinha vários fatores. Aí eu cheguei para o meu chefe e falei o seguinte, eu quero atender pacientes com Covid. Tu quer? Todo mundo fugindo, todo mundo saindo, não querendo atender, não ter contato. Os médicos não queriam ter contato com os pacientes. Eu quero atender primeiro os retornos de pacientes que tiveram Covid, para ver como é que eles estão voltando, para ver se eu posso ajudar de alguma maneira com suplemento, com vitamina, porque eu também trabalhei com funcional, também comecei a estudar medicina funcional, para poder fechar um pacote melhor, assim. Não é uma ferramenta que vai resolver tudo, tu entende? Não é só a ferramenta da carnívora, é a carnívora, a funcional, mas a homeopatia, etc. Todo um bloco de conhecimento. Aí comecei a atender esses pacientes, eu vi que 90% que chegavam para mim, chegava com muitos sintomas. Dispneia, dor torácica, fadiga, um monte de coisa. Cefaleia, perda de foco, 90%. E pessoas metabolicamente não saudáveis. Não saudáveis. E que tinham tido Covid, que estava sendo um Covid tendendo a longo. E 90% que chegavam não tinham feito tratamento nenhum. Tinha só usado dipirona, remédios convencionais e acabou. 10% por algum motivo, tinham tomado um tratamento precoce. Ou usar hidroxicloroquina porque um colega receitou, a própria pessoa tomou a iniciativa e falou, resolveu tomar a hidroxicloroquina, ivermectina, vitamina D, zinco, alguma coisa assim. Esses 10% que chegavam já tendo feito tratamento precoce eram muito pouco sintomáticos. Estavam quase todos muito bem.
Aí, pô, aí fiquei ali, estava trabalhando ali, enxugando gelo. Os pacientes que estavam, digamos, sem tratamento custavam a melhorar, e eu ajudava de alguma maneira, mas não era, digamos, aquela coisa que tu quer ver, aquela coisa, mano, vai embora. Eu fiquei, não, para um pouquinho, nós temos que tentar ir na causa, pegar o cara no início ali para poder oferecer tratamento precoce. E aí eu me ofereci, olha, eu quero ir para a tenda, eu quero atender os pacientes que estão no primeiro, segundo dia da doença, e oferecer para eles. Aí era uma postura bem assim, digamos, liberal, né? No sentido, olha, existe possibilidade de tu usar um tratamento só sintomático ou usar um tratamento precoce, que é um tratamento experimental, mas seguro, porque a gente sabe que os remédios não têm nível de insegurança grande, a gente vai dar doses adequadas, acompanhamento, vai estar tudo ajustado. E aí eu ofereci para os pacientes. Eu não fiz uma estatística perfeita, mas dava ao redor de 50%. 50% não queria e 50% queria. Os 50% que quiseram, nenhum deles internou e morreu. Nenhum deles. Alguns internaram por poucos dias e foram embora, mas ninguém foi para UTI, ninguém morreu. Os outros todos tiveram destinos variados. Inclusive, o meu chefe, na época, ele teve Covid, médico que trabalhava em intensivismo. Ele teve Covid, não quis fazer tratamento precoce, um pouco mais velho que eu, e morreu. Ficou mais de um mês internado, entubado, depois de 1 a 2 meses, foi uma coisa bem prolongada assim, ele morreu, faleceu. Então, assim, isso aconteceu. E aí, durante esse período, eu estava na tenda, digamos, atendendo os pacientes com Covid agudo. Quando não tinha paciente para atender, o que eu ia fazer? Eu ia ler. Aí eu ou conversava com o pessoal dos colegas de trabalho, ou ia ler. Aí um amigo meu, que é agrônomo, me mandou, olha, cara, estão dizendo que a carne provoca Covid. Aí tinha um pessoal veganinho lá botando, se não tivesse Covid, não tinha doença nenhuma, infecciosa, não sei o que. Pá, aí assim, me deu falou as placas, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, né? Deu um tilt, assim. Aí, não tem cabimento isso aqui. É o contrário. O Covid vai, digamos, a carnívora vai proteger as pessoas de terem complicações com Covid. E aí, comecei a escrever um artigo. Carne provoca... Como eu já estava, digamos, imerso no mundo carnívoro, então eu sabia, carne provoca câncer? Não provoca câncer. Aí eu escrevi um artigo sobre isso. Carne provoca infecções? Não provoca infecções. Carne provoca Covid? Não provoca... Aí fui escrevendo um artigo, assim, que foi ficando longo, até um ponto que eu comecei a pensar, eu tenho que... Na verdade, isso aqui tudo é consequência de um ataque contra a carne continuado e que eu tenho que investigar um pouco melhor. Eu já tinha lido, eu já sabia das diretrizes nutricionais do Senado americano em 77, né, que criou a pirâmide alimentar, aquela história toda. Então, vou começar por aqui. Aí comecei a estudar, né, já era leitor do Olavo de Carvalho também, não vou mais atrás. Aí comecei a ver a coisa começou a ligar os pontos com o globalismo. Em 77 eles fizeram, digamos, essa experiência, digamos, na verdade, as diretrizes de 77, que é a pirâmide, que é o que está na cabeça das pessoas ainda hoje, na maior parte das pessoas ainda está na cabeça delas, que é comer os vegetais, a carne uma vez por semana, 2 pequenas porções, já está na cabeça das pessoas, a gordura faz mal, tudo aquilo. 77 cristalizou esse documento. E é um documento que foi feito por advogados e por jornalistas. Não é digamos, um documento técnico. É uma propaganda, entendeu? É uma propaganda do veganismo embutida e um ataque à carne disfarçado ali no meio. Disfarçado. E eu sempre falo para as pessoas que o efeito prático disso é gigantesco, não só no efeito de publicidade, mas, por exemplo, nos Estados Unidos a escola pública é gigantesca. Ele determinou todos os guidelines da merenda escolar. Tem muito hospital público nos Estados Unidos. Ele determinou todo o guideline de coalimentação no hospital público. Ele chegou a determinar essa pirâmide, os guidelines atuais, eles determinam a alimentação do exército. O Pentágono é o maior empregador do mundo. Nem guideline. Guideline digamos, são diretrizes para os médicos para escreverem. Mas no caso deles, eles trabalham com as licitações. Então eles criam restrições nas licitações para poder vender o produto industrializado e tirar o alimento, digamos, que é mais nutritivo, que é do pequeno produtor, que é da economia em geral, né? Não é uma coisa monopolizada. Exatamente, é exatamente o que tu colocasse, é perfeita essa afirmação. E aí, assim, culturalmente, criou uma cultura, só para terminar o raciocínio, 77, o Senado americano lança essas diretrizes, que são
uma ferramenta de propaganda, não tem nada a ver. Em 82, a ONU, a OMS e a FAO criam uma conferência nutricional em Roma com o mesmo texto. Não era um texto diferente. Aí era para o mundo inteiro. Só que eu tive, como eu estava na tenda e estava ali eventualmente eu tinha um tempo vago, eu disse, vou ver esse documento. Baixei o documento, disse, vou ler esse documento todo. Quando eu li o documento todo, ele quase não citava alimentação. E quando ele citava alimentação, era essa convencional aí, essa data de 77, essa que a gente está falando. Mas ele citava empoderamento das mulheres, digamos, pequenos agricultores, ligas de proprietários rurais, de pessoas sem terra, não sei o que, desapropriação. Algo totalmente político e nada nutricional no final do dia como objetivo. Quando tu pega toda aquela... Aí a esterilização, garantia da liberdade da mulher, autonomia para ela se esterilizar, não sei o que. Cara, era... Aí no livro eu coloco fui colocando os exemplos. Ele estava tudo misturado no texto. É uma técnica que eles usam também, então um texto longo, mas no meio tinha os pedaços das teorias todas, toda uma teoria, digamos, eu olhei aquilo e quando eu vi aquilo e separei os pontos e fui organizando no Word ali, quando estava escrevendo, eu olhei aquilo e disse, não, isso aqui parece digamos, uma bandeira política de um partido de esquerda, que não tem nada a ver, e custei achar material sobre nutrição. Custei, não tinha, era uma coisa escassa, era toda uma coisa política, da FAO, que é a alimentação e a agricultura da ONU, e da OMS, sobre a bandeira da ONU. Meu Deus, aí aqui tem uma coisa ainda maior ainda. Aí fui entender globalismo, e aí conheci o Alexandre Costa, fui atrás dos livros dele, e aí já estava pintando no Brasil também a questão da aristocracia, né, com a própria justiça, digamos, com as medidas sanitárias que foram tomadas no Brasil, pelo Mandetta ali, né, de restrição, a gente sabia, por exemplo, que a minha mulher é pneumologista, então a gente sabia, por exemplo, que tu sair para a rua, pegar uma praia, ou tu fazer uma academia ao ar livre, para uma praça, não tem restrição nenhuma, restrição zero. Então a gente sabia que aquela quarentena ridícula era uma coisa absurda em termos científicos, não tinha nenhuma lógica científica, tanto que nós saímos, eu e ela, saía para caminhar na rua, se me enchesse o saco eu saía. Em Santa Catarina, em Garopaba, a gente foi passar o verão em Garopaba. Chegava na praia, estava na beira da praia pegando sol, aí vinha um agente da prefeitura, mandava as pessoas tudo ir para casa, aí a gente subia para um matinho que tinha logo depois, junto da... Aí o cara passava de volta, voltava todo o povo, era um monte de gente, mas era coisa ridícula, cara. Então isso aí tá dentro dessa cultura. Dessa cultura. Não, foi um ataque, eu digo que... sei lá, a nossa profissão, a do senhor, eu julgo que, assim, boa parte do establishment médico foi covarde, realmente, na maneira que eles atuaram e compactuar com todas essas medidas que aconteceram na época. E eu diria que juristas também foram e economistas também foram, os três, né? As três profissões atuaram de maneira... E no caso da medicina, assim, então, não importa, vamos piorar o estado metabólico da população inteira para lutar contra uma doença que afeta a pessoa que é metabolicamente fraca, né? Esse primeiro ponto não fazia o menor sentido. Nos Estados Unidos, Dr. Cláudio, eu aqui em Boston, sim, tem um concorrente do Dunkin' Donuts que chama Krispy Kreme, que é gigantesco ali, principalmente na região de Washington, D.C., tal, mas aqui todo o Nordeste americano ele é famoso. Então, são os donuts. Basicamente é óleo vegetal, farinha e açúcar, é isso. É tipo uma bolacha, a pior coisa que você pode comer. Altamente viciante e altamente destruidor da tua saúde metabólica, né? Então, nas campanhas governamentais, fossem as campanhas de vacinação, as campanhas de lockdowns, eles davam Krispy Kreme para as pessoas. Então, venha tomar a tua vacina e ganhe 2 Krispy Kremes aqui, 2 donuts, né? É isso que ele tá falando. Então, a gente vê assim, uma desconexão total. Enquanto, e vamos prender o cara que tá na praia, vamos prender o cara que tá na academia, vamos prender o cara que tá fazendo exercício, que tá se mantendo saudável. Realmente foi algo muito, muito complicado. E eu imagino até o backlash que o senhor deve ter sofrido na época, por estar, inclusive, tentando colocar o tratamento precoce em alguns pacientes, tudo.
E acho que isso, com certeza, vacinou o senhor contra os ataques e até em relação à dieta carnívora para os seus pacientes depois, né? Na verdade, assim, a gente fez uma rede informal de médicos e de pacientes. Então, os pacientes, era tudo no boca a boca. Então, não tinha, assim, eu não fui, assim, digamos, para mídia social, botar a minha posição, assim, fiquei bem quietinho, assim, e trabalhando, eu e a minha mulher. Então, a minha mulher atendeu, sei lá, 500 mil pessoas, muitas gratuitas, a maioria gratuita, até ajudou muita gente. E no site do conselho ficou registrado todos os pacientes, nenhum paciente dela morreu, nenhum. Alguns ficaram internados no hospital 2 dias, alguns dias, que nem eu também, ficaram no hospital alguns dias sob observação com oxigênio, mas sem entubar, e depois foram embora. Então, assim, foi uma coisa impressionante, assim. Então, foi digamos, um momento bem grande. E eu nunca fui assim, ó, sempre tive uma postura muito, digamos, tentando ser equidistante, assim, tipo, nunca achei que por exemplo, quando eu estuda vacina na residência, eu estudei há 35 anos atrás, 36 anos atrás, por exemplo, eu sabia, por exemplo, que a vacina da polio, a gotinha, para cada 1,5 milhão de doses, alguma criança fazia focomielia, fazia uma lesão em membro pela vacina. Não é, digamos, ela protege contra a paralisia infantil, mas ela provoca uma sequela, digamos, em algum membro da criança e a cada 1,5 milhão de doses. Então, quando saiu a Salk no Brasil, que é um vírus inativado para paralisia, eu disse, olha, esse vírus é melhor, porque ele não vai provocar, não tinha essa consequência que é grave, né? Então, eu achava que as pessoas tinham que ter informação e liberdade. Então, os pacientes que eu atendia, eu sempre dizia, olha, existe essa, aí tu faz como tu quer. Por exemplo, quando falava, vacina da pertussis, por exemplo, provoca as convulsões. Tá, provoca. Então, eu colocava como uma coisa real, de realidade. A realidade para mim se impõe. Não é uma questão de dizer assim, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, não é passo antes, vai só a hora. Não, vamos ver os dados, né? Então, tipo, surgiu vacina da HPV, tá? Vamos vacinar os filhos, tinha filhos adolescentes, vamos vacinar ou não vamos vacinar? Eu converso com uma colega minha que trabalha em UTI, eles, olha, a gente está vendo pacientes fazendo doenças reumáticas graves depois dessa vacina. Opa, vamos segurar. E me chamava a atenção a política brasileira extremamente paternalista e ditatorial. Sempre foi. Então isso aí para mim me incomodava muito, porque atualmente eu sou um cara liberal na economia, católico, carnívoro, mas eu já fui de esquerda. Na minha adolescência eu era um esquerdista. Eu fui inclusive do partido atual governo. E saí dele depois de alguns anos, de 2 a 3 anos, por uma questão muito simples, porque o partido era muito forte em Porto Alegre, era muito forte na URGS, minha turma toda era predominantemente de esquerda, alguns ainda são. E aí eu comecei a participar, assim, diretamente na vida partidária. E o que eu percebi? Naquela época nem se falava em corrupção, estava tudo muito ligado à questão, tipo, ganhou a prefeitura de Porto Alegre, ganhou o governo do estado, há muito tempo já, naquela época. E aí eu comecei a participar ativamente, porque me atraía a ideia ainda de socialismo com liberdade. Vou participar desse negócio. A ideia da liberdade, porque para mim parecia incompatível. Socialismo e liberdade não tinha muito sentido. Mas vamos ver a liberdade como é que é. Quando eu comecei a participar mais ativamente das assembleias, das reuniões, todo tipo de reunião que tinha, eu via que a decisão vinha de cima e quem ousasse discordar ou quisesse debater a questão era excluído ou era escanteado, de alguma maneira era anulado. Então não tinha democracia. Quando eu percebi essa ausência de democracia, eu saí do partido. Isso aí foi início dos anos 90. Início dos 90. Eu entrei rápido e saí rápido. Por quê? Porque esse tema da liberdade é um tema da minha vida, cara. Eu também é um troço que me deixa muito, digamos, mexe muito comigo. E no tema da saúde, ele é central, né, doutor Cláudio? Porque a gente vê todos esses problemas que a gente está falando, são problemas, a maioria deles, de imposição top-down. A gente vê até, a gente começou a conversar de vacina. Eu, como austro-libertário, eu falava 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu falava assim, o tema mais difícil de conversar era vacinas. Porque quando eu tive minha primeira filha, eu fui no médico e existe uma discussão sobre se
a vacina tríplice nos Estados Unidos, se ela tem uma correlação ou uma causalidade com o autismo. E como eu não sabia nada sobre o tema, mas eu escutei o assunto, você está pensando em vacinar sua filha ou não, eu pedi para o médico, vacina então em separado, em vez de dar a tríplice, dá em separado as vacinas. E nesse dia eu vi, porque assim, é um médico formado em Harvard, no top 10 dos médicos pediatras em Boston, não sei o quê, ele vira e fala assim, não existe essa vacina. E daí ele começa a ler do site do FDA. Eu falei assim, eu li do site do FDA, eu não preciso que você leia no site do FDA para mim o que você está lendo. Então, você começa a ver assim, o quão obtusa às vezes as pessoas são com relação a muitos pontos. E eu falei, esse tema da vacina é quase impossível. E as diretrizes médicas em Boston mesmo é assim, se você não quiser tomar o schedule inteiro de vacinas, nós não te atendemos no nosso consultório. Porque se você não tomar tudo, a gente não consegue ter o insurance de prática. Ontem, umas pessoas me procuraram porque estão sendo perseguidas pelo Conselho Tutelar, arriscando perder a guarda dos filhos porque tentaram não fazer todas as vacinas, de ter liberdade de escolher o que eles queriam fazer. De não fazer vacinas ou fazer algumas, entende? Eu nem entrei nesse mérito, mas é uma coisa... aqui é um nível judicial, assim, de tirar parte do poder, tirar o filho dos pais. Que tu entende, uma família que cuida do seu filho, que está preocupada com a saúde do filho, a ponto de questionar um procedimento médico que possa fazer dano para o filho, é uma pessoa extremamente habilitada para cuidar do próprio filho. Como é que vai ser? O Estado vai interferir nisso aí? Então é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. É gigantesco e, em geral, esse é o tema mais forte total, né, da saúde infantil. Logicamente, a gente viu também todos os casos absurdos que saíram agora com relação às crianças transgênero, todas essas coisas, também famílias perdendo a guarda, principalmente pais desquitados, um deles era contra, o outro era a favor, então acabando utilizando a criança, mas todo o establishment médico por trás apoiando, então, as cirurgias basicamente de castração de algumas crianças, em alguns casos, então, muito, muito assustador. Mas, doutor, voltando, a conversa com o paciente hoje em dia, quando ele chega para o senhor lá no consultório, ele já é uma pessoa que já chega para o senhor mais aberta a esse ponto, ou é alguém totalmente dentro da história da medicina tradicional que chega lá para você? E como é que é o trabalho de convencimento? Vamos começar a comer mais carne aqui, porque o problema é que você tem autoimune, ou você está com problema com algo metabólico aqui, vamos tentar algo keto, algo mais paleo. Como é que é esse bate-papo com o paciente, Dr. Cláudio? Olha só, há 15 anos, mais ou menos, quando eu estava na paleo, era um mundo, assim, muito difícil. Muito difícil, tinha muita dificuldade de explicar, então as mudanças eram de acordo com a capacidade de inteligência do paciente. Tu explicava, perdia, digamos, dispunha de bastante tempo para poder explicar as bases da ideia do tratamento. É uma coisa exaustiva para a gente, mas a gente fazia isso, trabalho pedagógico, né? E os pacientes iam aderindo de acordo com a sua capacidade de compreensão ou de vontade de fazer, ou confiança, porque tinha essa questão. Aí, na época, eu criei um blog, e aí eu ia colocando essas informações, o óleo vegetal, o pico de glicose, etc. Eu fui, digamos, criando uma plataforma para difundir, ter uma cultura, porque era uma coisa muito, muito pioneira aqui, não tinha quase ninguém fazendo. Quando entrou a carnívora, quando eu escrevi o livro A Carnívora, tinha pouquíssimas pessoas. Tinha o DJ surfista, que é o Maurício, que é um programador, que ele e a Tati já tem uns 7, 8 anos fazendo carnívora, e acho que para mim é a pessoa que eu conheço que é mais carnívoro mais antigo, assim. Então, assim, era digamos, um mar, estava isolado ali na história. Então, falar de carne há 5, 6 anos atrás era uma coisa inovadora. Então, eu comecei falando aqui no Rio Grande do Sul, a Jade Soler, que é uma nutricionista muito boa, começou também a falar em São Paulo. Isso aí, eram pouquíssimas vozes, assim. Nesse meio tempo aumentou, agora está um mundo completamente diferente. E eu também, como eu me coloco muito como um médico que trabalha muito com carnívora, já chega um paciente já direcionado. Às vezes, muitos pacientes já conhecem a minha posição, já me acompanham um pouquinho na rede social, um pouquinho pelo livro, etc., boca a boca. Então, é um trabalho mais facilitado. Mas, de qualquer maneira, a gente está tentando agora, digamos, modelar uma forma de passar para mais pessoas de uma forma mais, digamos, tem um processo mais bem definido de mudança, né, para esses vários aspectos da mudança, porque esse é o ponto porque algumas pessoas, assim, quem abraça uma mudança com liberdade, até reavaliando o seu próprio processo,
abraça outros desafios, tu começa a crescer como pessoa, tu começa a empreender mais, tu começa a te relacionar melhor com as pessoas, tu sai de uma casca de medo, de insegurança, e tu começa a fazer. Então, esse processo de mudança, que eu disse, ó, o top-down nosso, individual, é a consciência, tu ter consciência das coisas, buscar informação, tu buscar aplicar a informação que tu está conhecendo, e depois tu vai fazendo todo o resto do trabalho. Então, muda aspectos, assim, financeiro, aspecto de relação, de visão de vida, muda tudo. É um processo bem interessante. Então, é um processo que eu trabalho exatamente com isso. E fui conhecer a escola austríaca mais ou menos há uns 6, 7 anos atrás, né? Ali mistas, um monte de coisa, ação humana, 6 lições, tudo, né? E aí me encantei, fiquei um anarcocapitalista, assim, ou um austríaco mesmo, raiz, assim. E depois eu fui digamos, não, o que eu entendi? Que a questão, digamos, de mercado, ela é fundamental. É uma questão de liberdade. Mas, ao mesmo tempo, ela não é uma questão... Ele tem uma moralidade ali dentro que eu acho bem importante, que é valorizar o trabalho, então não é uma coisa amoral, mas tu tem que botar alguma coisa moral dentro ainda. Não é que botar, tem que estar na pessoa. Tem que criar uma cultura moral, no sentido de tu, tipo, não dá para vender crianças, não dá para vender órgãos, entende? Tu tem que saber esses limites, assim. O resto... E aí eu fui, digamos, batizando, digamos, fui voltando para o catolicismo também, que eu acho que é uma coisa bem importante, porque a Igreja Católica trabalha também com a questão da liberdade, ou seja, digamos, a tua ação no mundo tem que ser uma ação livre, não é só seguir o Papa. Pelo contrário, se tu seguir o Papa, tu tá ferrado, porque o Papa atualmente está muito ligado a esses grupos globalistas também, então é um mundo muito, muito distópico, tu tem que estar fazendo vários recortes da realidade e saber que, olha, isso aqui não tem uma regra de cima para baixo, sabe? Você vai ter que fazer o teu próprio caminho. Isso, doutor, é até legal pegar o título do seu livro, Guerra contra a Carne, quando você fala de o subtítulo, né? Monopólios, Poder e Doença. É esse aspecto de, quando você escreve sobre poder, você está associando também seu estudo de escola austríaca, a relação entre a importância dos mercados, como a intervenção do Estado e a associação do Estado com algumas dessas corporações ali aliadas, próximas, enfim, grandes empresários, como que isso vai transformar o mercado de uma forma negativa? Você está escrevendo também sobre isso? Não escrevi, eu li bastante e estou convencido que a gente precisa ter um mercado, liberdade, livre mercado, porque quanto menos impostos, menos regulações, menos, sabe, menos governo, melhor. Não tem nenhuma dúvida disso. É uma coisa assim. E durante a escrita do livro, isso ficou muito claro para mim, porque a própria saúde, ela foi, digamos, ninguém é contra o monopólio natural que possa acontecer, tu entende? Pode acontecer monopólios naturais por, digamos, grande capacidade de inovação, né? Um nicho que tem, digamos, um fosso de, digamos, uma barreira de entrada muito alta, tipo a questão dos foguetes, o Elon Musk, com a rede de satélites que ele criou, ele tem, digamos, praticamente um monopólio sobre as comunicações mundiais, tem até a questão estratégica de guerra, etc. Ele tem muita coisa que leva ele ao monopólio. Mas alguns monopólios são importantes, vão existir, mas tu tem que ter mas no nível global, na microeconomia tem que ter liberdade, na macro também. Então, e quando tu vê a questão comercial, por exemplo, de países, por exemplo, eu como tenho gado, né, tenho também uma atividade empresarial. O que eu vejo? Às vezes a barreira sanitária, às vezes é só uma desculpa para fazer uma barreira de proteção, autoprotecionismo. Isso é extremamente ruim para todo mundo, para o consumidor, para onde seria exportada, para o consumidor, para quem está produzindo. Então, e aí serve também os interesses também, né? A corrupção de governo, digamos, a União Europeia, por exemplo, ela digamos, bane muito produto primário do Brasil por uma questão de ideologia, né? Não é uma questão técnica. Então, isso aí, para mim, é uma coisa bem de separar, por exemplo, a questão do globalismo e globalização. Globalização é uma coisa boa, um fenômeno econômico de trocas econômicas que naturalmente sempre aconteceu. O mundo tem digamos, sei lá, épocas ancestrais, para ver os fenícios, andavam por todo mundo, né? Navegavam, vendiam, comercializavam, tiveram provavelmente aqui nas Américas também, tem uma hipótese sobre isso. Agora, globalismo, não, é uma política centralizada, né, pelas entidades globais, para tentar restringir as liberdades nacionais. Na verdade, a luta toda é por liberdade, então a luta é por descentralização.
A gente fala que a história da humanidade é a luta, né? O struggle for liberty. Então é sempre a luta entre o poder político e a liberdade do indivíduo. Essa, se você for olhar, e o projeto globalista mesmo é esse projeto de centralização política ao máximo, né? Cada vez as entidades supranacionais determinam tudo, determinam toda a nossa saúde, inclusive. Então a gente vê até a padronização dos tratamentos cada vez maiores em todos os lugares, o tratamento das crianças, todas essas coisas é muito complicado. Enfim, como defender o globalismo. E a gente vê as pessoas defendendo, sim, muitas vezes, e achando que elas têm. É o que chama da arrogância do conhecimento. Ela acha que ela pode saber o que é melhor para tudo e todos, em todos os lugares do mundo, né? Então, acho que é super importante quando o Dr. Claudio está falando sempre o tempo inteiro buscar uma dieta saudável, buscar uma dieta carnívora, um estilo de vida. Sempre o Dr. Claudio está colocando, assim, é a escolha do indivíduo. Se ele optar por não seguir esse caminho, ele não segue, não tem que ser imposto sobre ele. Mas da mesma maneira não tem que ser oposto que a gente tem uma dieta totalmente errada enfim, tratamento de saúde que nós não queremos vir a fazer e todo esse ponto, né, Dr. Claudio? Isso, até no comecinho, doutor Cláudio contando da sua própria vida, achei legal dele contar que ele fez os testes nele, a forma como você, doutor, adotou a dieta, percebeu como aquilo mudou a sua própria saúde, e é uma coisa que a gente tem que tentar também com nós próprios daqui, o que a gente vai comer, o que a gente sente que faz mal, parar de comer aquilo, então, parar de se alimentar daquele jeito, ou mudar o nosso estilo de vida. Se a gente está falando que as doenças crônicas, na maior parte das vezes, né, é consequência do estilo de vida, das nossas escolhas daí, é importante a gente entender, então, quais escolhas são as melhores e qual caminho que a gente vai tomar e testar conosco, né? E não seguir uma diretriz, daí algo que vem de cima para baixo, né? Uma proposta que a gente coloca sempre para os pacientes é de, primeiro, uma relação mais horizontal, assim, tipo, como eu sou quem trabalha nessa área, obviamente, eu estou com muito conhecimento, mas se a pessoa vem com um conhecimento específico, que sabe mais do que eu sobre um aspecto específico da própria doença, os pacientes pesquisam muito hoje. Eu fico bem aberto. Inclusive, assim, eu estou testando tal coisa, olha, eu não conheço, tu testa, nós vamos ficar acompanhando juntos. O paciente vem com alguma coisa, um remédio que a gente não conhece, e eu digo, olha, eu não conheço o remédio, pesquiso, vejo o que está usando, está usando esse suplemento, estou usando. Então, a gente vai acompanhar, vamos observar, vamos ver o que acontece. Entende? Eu tenho essa coisa da liberdade, eu acho uma coisa muito importante. A questão da carnívora, ela tem alguns pontos que ela é uma coisa bem importante, que é o seguinte: alimento altamente nutritivo, muito nutritivo, a carne com a gordura, ela tem um custo menor, tá? A gente, inclusive, eu estava conversando com meu irmão ontem também, que também é carnívoro. Ele compra um guisado, que teoricamente é de segunda, que não existe carne de segunda, e a carne digamos, está em boa qualidade, não existe carne de segunda. É carne, digamos, quem caçava um bisão, um animal grande, um mamute não ficava, tipo, isso aqui não interessa, ele comia tudo, juntava a comunidade, as famílias ali comiam junto tudo, não sobrava nada, porque depois vinha fome também. E o vegetal é um alimento digamos, é um alimento de sobrevivência. Então não é um alimento, digamos, até simbolicamente o pão, na tradição judaica e na tradição católica, ele é um alimento de sobrevivência, é um alimento que digamos, tu pega o trigo, tu macera, tu fermenta, e ele é um alimento que te dá uma energia ali para tu sobreviver nos períodos de crise, de falta de caça. Mas, digamos, o tributo grande a Deus era um animal. Ela oferecia a melhor ovelha, o melhor carneiro, o melhor boi, em sacrifício a Deus. Então, isso aí é uma tradição típica, né? Abel ofereceu animais, Abel era pecuarista, o Caim era agricultor. Aí Deus preferiu a de Abel não só porque era carne, mas também porque ele deu com boa intenção. E o Caim não, o cara era um cara que estava querendo. Mas aí, assim, voltando ao ponto, a carne é um alimento extremamente nutritivo, pode ser bem barato. O meu irmão atualmente está comendo uma vez por dia, com bastante gordura, e está um custo baixíssimo por dia, muito barato, muito acessível. A gente também, eu faço uma ou duas refeições por dia, geralmente, estou tentando reduzir para uma. E aí é um alimento barato, sem toxinas, um nível mínimo de toxinas. E quando tu estuda os vegetais e tu vê o que a gente está chamando de antinutrientes, que são substâncias químicas que prejudicam a nossa nutrição, que tiram alimento, inclusive, da carne. Está comendo carne, ele está tirando, está fazendo um dumping, né? Tá jogando fora aquilo ali.
Tá, por exemplo, tem feijão, por exemplo. É comum feijão tirar o ferro, que é lá o ferro da carne. Então, sai no cocô pedacinho de feijão desmanchados com o ferro, tirou o ferro da carne. Então, atrapalha. Então, e tem substâncias ali que são mais tóxicas para algumas pessoas. Então, o que acontece? O vegetal é um alimento que tem qualidades nutricionais, não é um alimento desprovido de qualidade nutricional, tem qualidade nutricional, especialmente para sobrevivência. Pode ser usado para algumas pessoas tranquilamente, comer uma saladinha, alguma coisa, não tem problema. Para quem é autoimune, não. Então, na verdade, a questão da carnívora digamos, é muito mais uma ferramenta. Então, não me vejo tipo como um difusor, não. É uma seita, nós estamos aqui, tudo tem que ser carnívoro. Às vezes, alguns pacientes têm que me patrulhar. Ah, não, tu come só carne, tu não come alguma coisa. Não, eu viajei esses dias, te mandava na Itália, comi um sorvete italiano, né? Tu entende? Ah, não é tão saudável. Sim, se eu fizer várias vezes, eu vou acabar me ferrando, mas se fizer uma vez que outra, acabou, não. O organismo, a gente não é tão fraco. Então, tem alguns conceitos que a gente trabalha, por exemplo, uma diferença também do trabalho da gente com o convencional é que a medicina convencional acha que as doenças surgem localmente, no próprio corpo. O próprio coração ali tem um processo inflamatório e cria doença. A gente, por ter uma visão mais sistêmica, a gente entende, olha, processo inflamatório, se tu come muito óleo vegetal, por exemplo, e faz pico de glicose, tu vai criar um processo inflamatório em algum vaso. Às vezes, em alguma pessoa cujo problema, digamos, a genética dela vai predispor a ser no coração, vai ser no coração. Outras vai ter no cérebro, outras vai ser no pênis, o cara vai ficar impotente precocemente. Então, vai ter várias, digamos, o corpo já tem algum ponto de fragilidade e ali vai aparecer o problema. Mas, na verdade, o problema é sistêmico. Tá? É a mesma coisa. Digamos, o governo começa a imprimir moeda, botar moeda, provoca inflação. Algumas pessoas vão sobreviver e outras vão quebrar, entendeu? O trabalhador, principalmente, que recebe salário, vai se ferrar nessa história toda. Então, o corpo da gente é sistêmico. Então, esse é o primeiro pensamento. Um outro pensamento é que a gente vive numa sociedade de muito conforto. E a gente não percebe isso. E o nosso corpo, ele ama o conforto, mas ele se dá bem com a hormese, que é, digamos, o desafio. Tu tem que sair da zona de conforto para tu crescer. Então, o nosso objetivo na vida não é viver confortavelmente e a vida inteira só no sofazinho, vendo TV, Netflix. Não. Nosso objetivo é um processo evolutivo, de crescimento pessoal, intelectual, relacional, financeiro, tudo. É um desafio, na verdade. Então tu precisa estar preparado para sair da zona de conforto. Então, por exemplo, fazer uma dieta que te desafia é um processo interessante. Tu te arriscar num empreendimento que que envolve risco é interessante. Tu te responsabilizar pelo que tu está fazendo é interessante. Então, os pacientes meus, por exemplo, eu digo, eu estou te passando a informação. Se tu não botar em prática, não acontece nada. Então, o teu trabalho é botar em prática e tu avaliar e a gente ir conversando nesse processo. Eu sou um guia ali te ajudando no processo, mas o processo é teu. Se tu não assumir como teu processo, não te autorresponsabilizar por isso e não tomar iniciativa, não acontece nada. Aí, eventualmente, eu vou dizer, olha, vai para um colega meu te dar um remédio convencional, porque não vai resolver, tu não tá abraçando a mudança, que vai te trazer benefícios. Então, é um processo de escolha. E na conversa com os colegas, eu procuro sempre não trabalhar com estratégia de convencimento. Olha, dados de realidade. Alguns colegas, por exemplo, duas situações acontecem. Uma, por exemplo, o paciente chega para mim com exames muito alterados, com vários problemas de saúde, melhora, volta num outro colega que também está acompanhando, mostra os resultados, o cara pensou, que legal, o que tu fizesse? Aí, às vezes, consulta comigo. Acontece isso, tá? Pessoas abertas. Outras, por exemplo, eu estou me lembrando de um amigo meu que me contou, ele estava com as coronárias todas cheias de processo inflamatório, calcificação, teria indicação de fazer uma angioplastia, um stent, etc. Ele fez toda uma mudança de vida extremamente radical, com uma carnívora, com jejuns também, uma pessoa com 70 anos. Fez um processo todo, voltou no médico, aí o cara pediu os exames, quando olhou os exames todos normais. Eu tinha dado um monte de remédio para ele, que não tinha tomado. Aí ele diz assim, olha, teus exames estão muito bons, maravilha, tá tudo jóia, tá tudo melhor. Então, segue com teus remédios. Doutor, não tomei os remédios. O que eu fiz foi isso, isso, isso. Então tu pode ir embora, não precisa mais voltar aqui. Eu não vou te acompanhar mais.
cara foi radical com ele. E existe essa obtusidade ainda, né? Existe. Existe essa obtusidade. E deixa eu pegar o gancho que você falou desse teu paciente de 70 anos aí, ó, amigo teu. Ah, um ponto que eu escuto ainda, e eu não consigo não perguntar pro senhor aqui, como o senhor foi pediatra, eu escuto muitas vezes as pessoas falando, não, a dieta carnívora é legal pra pessoa na idade adulta e tal, mas principalmente os anciãos e as crianças, a gente deve excluir disso, porque a criança ela vai precisar desse carboidrato. Então muitas vezes eu vejo as pessoas falando assim, a dieta carnívora não é saudável para criança e do mesmo jeito não é saudável para esses anciões. É o contrário. É o contrário, né? Mas eu queria que o senhor discursasse aí, principalmente na parte das crianças, que são erros e erros que a gente escuta aí, né? A dieta carnívora é a dieta, digamos, principal para uma pessoa, para um casal ser fértil. Então, primeiro ponto, fertilidade. Quer engravidar, começa numa carnívora. Alta chance de engravidar numa carnívora, ao contrário de uma dieta convencional. Então, primeiro, casal, se quer ter filho, a fertilidade é um ponto fundamental. Quando a mulher está em processo gestacional, como ela tem uma demanda energética muito grande, ela pode acrescentar algum carboidrato, especialmente depois do 6º mês em diante. Então, ela vai ter uma dieta que pode ser bem carnívora no início, se ela gostar, e pode também depois ter que acrescentar algum carboidrato, mas não processado, né? Não vai botar açúcar, não vai botar um monte de massa, não, vai usar um aipim, batata doce, alguma coisa, algum alimento vegetal para dar um pouquinho mais de energia. Pode fracionar refeições, porque ela vai precisar para ter mais energia, ela vai ter, digamos, vai ter um consumo energético alto para ela e para o bebê. Né? Bebê, placenta, então digamos, uma demanda energética muito grande. Crianças até os 3 anos, uma dieta carnívora é fundamental. Os bebezinhos que eu acompanho, e as famílias, que são muitas famílias que eu acompanho, os bebês assim já saem do leite materno e já começa a chupar um torresminho, uma carninha, tu dá uma carninha, então eles ficam assim, é natural na criança. Eu tenho vários vídeos de pacientes me mandando, dando brócolis para criança rejeitando. Aí tu bota a carninha, a criança fica feliz da vida. Então é natural na criança isso aí, não é uma coisa... E para autismo, que eu não atendo tanto autista, também é fundamental, porque reduz todo o processo inflamatório intestinal, melhora os neurotransmissores. Então para autista também é uma coisa bem interessante. Depois dos 3 anos, a criança pode ter uma dieta mais variada. Na adolescência é interessante voltar à carnívora para melhorar o perfil hormonal deles. Vai ter uma adolescência sem acne, com bom crescimento, com uma mente mais estabilizada. Vai ser bem interessante fazer uma dieta predominante carnívora na adolescência. Depois, na vida adulta, tu vai equilibrando de acordo com a tua saúde. Assim, eu tenho filhos já mais adultos agora, eles todos fazem uma base carnívora, mas tem uma alimentação variada e também de saúde também. Depois do idoso, depois de 60, que é a meia idade, a gente começa a perder massa muscular. Então, uma alimentação carnívora retoma isso aí. É bem importante. Bem importante. Então, não tem, assim, digamos, nenhuma restrição em relação a isso. A tendência da gente é reverter os problemas com a dieta carnívora. Então, no envelhecimento, como o volume que a gente tende a comer à medida que vai envelhecendo vai diminuindo, tu aumentar um alimento, tu escolher um alimento rico nutricionalmente é mais inteligente. Ou seja, tu vai comer pouca coisa, tu come uma coisa boa, de alto valor nutricional. Não vai comer porcarias, entende? Então, assim, no sentido de atingir todas as metas nutricionais. Então, é exatamente o oposto do que se fala, né? Perfeito. Doutor Cláudio, acho que a gente já está chegando aqui no tempo que a gente tinha combinado com o senhor aqui, até para não ultrapassar, não tomar mais teu tempo aí. Muito obrigado, Samuca. Algumas palavras aí. Não, esse é o tipo de episódio, de conteúdo que a gente tem que assistir mais de uma vez, né? Acho que tem tanta coisa massa que a gente ouviu aqui do Dr. Cláudio. Agradecer também por ter topado aí, aceitado o nosso convite, doutor. E, enfim, um prazer, foi um prazer. Muito bom. Para mim também foi muito bom conversar com vocês. Já estou assinando, já assino o canal de vocês, já acompanho o canal de vocês, então nós vamos seguir se acompanhando, vou seguir acompanhando vocês. E, na verdade, assim, até esse processo da guerra contra a carne vai continuar. Eu não tenho nenhuma expectativa que mude. Isso vai seguir. Hoje, por exemplo, um colega meu já viu um post sobre isso, né? Ontem também tinha um outro sobre isso na Europa. Então, é um processo contínuo. Você tem assunto para todo dia, né? Então, acho que é um tema muito relevante. Esse tema não acho que se esgote assim nessa conversa que a gente teve, mas é um tema que está contínuo. Vai ser esse processo de ataque à liberdade,
aumento de governo, redução de governo, ataque contra a carne, uma alimentação processada via central também, diretrizes centrais, ou tentando... na Europa agora está vindo a história do imposto sobre a carne, né? Um imposto sobre o clima, aí, meu Deus, então é bem complicado, mas a gente vai seguir no processo, não dá para desistir, faz parte da luta. E isso faz parte de uma agenda. Isso, infelizmente, é uma coisa que a gente vai enfrentar ainda por anos, sem dúvida. Mas aqui a importância também de pessoas como o senhor, né, doutor? E nós também aqui nesse tipo de conteúdo, que é para levar conhecimento às pessoas e tentar combater isso. Até a intenção do nosso Livre Forte aí nas redes, a gente coloca sempre aqui a descrição, no Instagram, no Twitter, a gente trata muito sobre isso, porque nós defendemos a liberdade, sim, inclusive a liberdade de uma boa alimentação, de tirar o Estado do nosso estilo de vida. E é isso, pessoal. Então, muito obrigado por assistir. E essa questão do forte, só para concluir, essa questão da força é uma questão muito importante. Isso aí é uma coisa que eu tenho refletido, que o jogo da vida é um jogo de força e energia. Tu pode chamar força ou energia, mas é um jogo de força. Então, assim, tu te tornar forte, à medida que tu vai passando o tempo, te fortalecendo cada vez mais, com várias maneiras, como a gente falou, né? A força física, a força mental, a força do conhecimento, a força do dinheiro, também que é importante, do patrimônio, do investimento, tudo isso são forças, as forças relacionais também, as amizades, os apoios que tu consegue, são coisas importantíssimas. Então, eu quando vi o nome do canal de vocês, eu achei maravilhoso, cara. Olha, fiquei com inveja, tipo, que nome legal, cara. Forte Livre, cara. 2 palavras maravilhosas. Maravilhoso. Tá bom? Muito obrigado. Um abração pra você. Um abração. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.